E aí, pessoal, vamos falar sobre um assunto importante para quem é produtor rural, principalmente produtor de grãos. Duas coisas interessantes. Olha o print que eu fiz, uma postagem de um produtor lá do Paraná. Soja hoje R$ 134, baixou bastante. Aqui na nossa região, semana passada ainda estava em torno de R$ 145. Época de safra, né? Pessoal já colheu a soja, está colhendo a soja. E também é a época de pagar os custeios, né, os financiamentos de quem plantou a soja. E aí o que acontece? O preço está caindo, está despencando. Eu já ouvi falar de soja a 120, né, que pode chegar a 120. Não sei, são só comentários que a gente ouve, mas o preço do soja está caindo. Única coisa interessante nisso, do lado positivo, é que os fertilizantes também estão caindo, né? A ureia eu comprei semana passada 110 e adubo Fórmula 5-20-20 a 140, se eu não estou enganado, né? Então, o preço da soja está caindo, fertilizante também está baixando. E aí entra um comentário que eu fiz esses dias numa outra página, né, onde o produtor colocou assim: ufa, pagando o último custeio do ano, né? Da safra, no caso. E aí eu fiz um comentário lá que, na minha opinião, a melhor forma do produtor trabalhar seria por conta própria, né? Porque aí ele colhe, tipo a soja, vamos pegar a soja como exemplo, ele colhe a soja e ele não precisa pagar, né? Ele já comprou tudo. Então, qual que é o ruim dessa história? Quem plantou soja no ano passado, desse ciclo, né, tava com adubo lá em cima, né, fertilizante lá em cima. Agora, na hora de faturar para pagar aquelas compras, o preço da soja caiu. Nós ainda tivemos uma estiagem aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, né? Então se colheu pouco, o preço da soja caiu e você vai estar pagando os insumos caros que ainda tinha na época do plantio lá atrás. Então, são dois prejuízos para o produtor. Um, preço da soja menor, e o outro, que ele vai pagar com a soja mais barata um preço mais alto do fertilizante. Ou seja, ele vai ter que ter mais sacos de soja para pagar aquele fertilizante. O ideal seria o produtor trabalhar com o recurso próprio, porque aí ele não depende do dinheiro do financiamento, por exemplo, para fazer uma compra de insumo. Vamos pensar assim, agora a ureia e o adubo está baixo, né? Está bem baixo. O produtor está pagando o financiamento do ano passado. Se ele não tem reserva de dinheiro para comprar agora, quando está baixo, ele vai comprar só depois lá na época do plantio. Provavelmente os insumos vão subir, que geralmente é assim. Quando é época de plantio, adubo e ureia sobe, quando é época de colheita, ele cai, porque tem menos procura. Aumento de procura, aumenta a demanda, aumenta o preço. Isso é uma lógica de mercado, né? E eu também acho, na minha opinião, que o preço cai também porque o produtor ele é obrigado a faturar a soja nessa época para pagar os custeios. Então vai ter um maior faturamento de soja, né? Mais soja sendo vendido, automaticamente o preço cai também. Então são algumas análises que a gente faz. Ah, mas alguém aí me disse ir para o agro, né? Porque se você não financia, você não tem para o agro. Deve haver seguro por conta própria. Eu acredito que existam bancos que façam o seguro de uma lavoura, né, sem ter financiado a lavoura. E tem meios do produtor conseguir ter uma colheita um pouco melhor mesmo na estiagem, que é o que a gente vem falando de agricultura sustentável, de rotação de culturas, né, de uso de consórcios e todo esse tipo de coisa que melhora a estrutura do solo, faz com que o solo absorva mais água, que retenha mais água, fortifica as plantas. Então, a gente conversando com produtores que usam esse tipo de sistema, eles relatam que, mesmo com estiagem na propriedade deles, eles ainda têm uma colheita superior aos produtores que não fazem todo esse cuidado maior com as suas lavouras, né? Então, a gente tem possibilidade. Ah, mas o produtor não tem esse recurso. Gente, o ideal seria todo ano, então, você começar a se programar, fazer o que um dia um bancário disse numa palestra que eu achei
bem interessante, que ele disse assim, se todo ano o produtor guardasse 25% daquilo que ele colhe, em 4 anos ele não precisaria mais fazer financiamento. Isso foi o cara que trabalha num banco que falou numa palestra para produtores, né? Eu achei isso interessante, pelo menos interessante, né? Então, todo ano o produtor, se ele quer começar a fazer isso, ele pode começar um pouco. Pega 20%, por exemplo, guarda, no próximo ciclo você planta 20% da sua lavoura por conta própria e financia os outros 80%. No ano seguinte você aumenta e todo ano você vai aumentando até que você tenha a possibilidade de plantar, né, toda a sua lavoura 100% por conta própria. Se você não tem mais aquela necessidade do dinheiro do financiamento, né, e você tem a tua reserva, se você quiser financiar, ainda pode até financiar, mas tendo a sua reserva, você consegue comprar os insumos quando eles estão mais baratos e você consegue vender a tua safra quando o preço estiver melhor. Por exemplo, se você não precisar vender o soja agora, você pode deixar ele, provavelmente ele vai subir de novo, né? Talvez não chegue ao patamar que ele estava, mas com certeza ele vai subir de novo, se você não precisar faturar ele para pagar as contas. E tendo dinheiro em caixa, você consegue comprar fertilizante, insumo, quando está mais barato, né? O ideal agora seria, eu acredito que a ureia não vai baixar de R$ 100, que não faria muito sentido baixar de R$ 100 o saco, né? Eu compraria agora a ureia para o próximo plantio do milho, compraria adubo também para o próximo plantio do milho, para o próximo plantio da soja, aproveitaria esses preços mais baratos. E aí tem uma coisa nos negócios que diz assim, o teu lucro ele começa na compra, ele não é só na venda, o teu lucro começa na compra, é comprar bem. Então se você compra numa época de preço baixo, você vai ter mais lucro na hora da tua venda. E quando você tem capital próprio para não precisar vender a tua colheita quando ela está no preço baixo, você lucra duas vezes. Você lucra na compra dos insumos e você lucra na venda, né, dos teus grãos. Isso vale não só para soja, para milho, mas para todas as culturas. Então é uma dica que a gente dá para vocês. Tentem sair da amarração de sempre precisar do financiamento para comprar insumo, né? Tentem sair dos financiamentos de banco, tentem trabalhar por conta própria. Eu acredito que o produtor corre menos risco, ele tem uma vida mais tranquila e ele consegue aproveitar melhor as oportunidades. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre esse assunto. Deixa o teu comentário aí.